que o Brasil tem uma fortíssima tradição de pena de morte, né? Porque a pena de morte existiu durante 4/5 da sua história. Primeiro, é bom esclarecer que é um equívoco pensar que a pena de morte não exista no Brasil. A pena de morte eu considero um resquício da nossa crueldade ancestral. Então há até quem sustente essa tese. Por que bandido mata à vontade e continua vivo? Não sei se você sabe, mas a Constituição de 1824, outorgada por Dom Pedro I, ela não fala objetivamente na pena de morte, ela fala apenas lateralmente na pena de morte. A pena de morte existia apenas pelo fato de ser prevista nas ordenações filipinas. O Brasil não tinha uma lei penal. Então, por mais estranho e curioso que possa parecer, durante 9 anos do novo império, embora o país fosse independente, autônomo, a legislação criminal era o livro 5 das ordenações filipinas, que era o Código Penal, digamos assim, das ordenações portuguesas. Durante 9 anos, até 1831, quando o Brasil, afinal, aprovou o Código Criminal do Império, e, fundamentalmente, a pena de morte nos tempos antigos, no tempo da colônia e depois também no tempo do Império, com muito mais força, ela existia para conter a violência das classes dominadas, né, que eram a servidão, os trabalhadores, os escravos. Quando um militar, por deserção ou um crime mais sério, era condenado à morte, Dom Pedro II perdoou alguns casos de pena de morte de militares condenados na Guerra do Paraguai. A pena se transformava em chibatadas, porque era previsto pelo regulamento do Conde de Lippe. E essas chibatadas eram executadas com extrema violência. E o tratamento nem sempre adequado, porque na época era muito difícil. A medicina da época, em 1865, a disciplina nem anestesia havia naquela época. Normalmente as chibatadas levavam ao óbito. A tese do meu livro é que Dom Pedro II, quando soube do enforcamento injusto de Manuel da Mota Coqueiro em Macaé, Rio de Janeiro, ele ficou profundamente condoído pelo fato de ver um exemplo crasso, um exemplo evidente de que a pena de morte promove uma injustiça oficial. Quer dizer, é uma injustiça da qual o Estado não pode se livrar. Você pode imaginar que o ser humano pode errar, mas o Estado não pode errar, né? Presume-se. E o Estado errava ao condenar pessoas que depois se descobriam inocentes e de uma forma irrecorrível, porque a pessoa estava morta, tinha sido executada. É a tradição brasileira do primeiro mandatário perdoar. A última execução, se não me engano, foi por volta de 1875. Era um assunto de alto interesse da sociedade. Tanto é assim que um dos primeiros atos da República foi decretar o fim da pena de morte. A pena de morte tira do indivíduo o bem mais precioso que ele tem, que é a vida. Agora, é curioso que esse sentido de bem da vida, que é universal, que serve para todas as pessoas, não se aplica aos militares, porque os militares têm um bem maior do que a vida. O militar, quando jura bandeira,
ele promete defender a pátria, defender a soberania da pátria, se necessário, com o sacrifício da vida, com o sacrifício da sua vida e com o sacrifício da vida alheia. Então, o militar tem que ser sujeito a um regime especial de leis. Informa o repórter esta em edição extraordinária. E atenção, atenção, Rio. O Brasil acaba de declarar guerra às potências do eixo. O presidente Vargas determinou a convocação de reservistas para a formação das forças expedicionárias brasileiras. Porque em tempo de guerra a situação é completamente anômala, completamente fora dos controles democráticos que se possa ter sobre a segurança pública. E é evidente que você tem que ter uma consideração um pouco diferente daquela que você tem em tempo de paz. Então, o Brasil, durante o período republicano, envolveu-se em 2 guerras mundiais. Na Primeira Guerra, minimamente. E na Segunda Guerra Mundial, o Brasil enviou uma divisão para lutar no Teatro de Operações da Itália, com mais de 25 mil homens e cerca de 70 mulheres, enfermeiras. Então, o Brasil teve uma tropa na Itália e essa tropa cometeu inúmeros crimes de guerra. Cerca de 270 casos de crimes de guerra foram julgados por uma auditoria da Justiça Militar que acompanhou a tropa, lá na Itália. E 2 penas de morte foram aplicadas a 2 soldados brasileiros por crime de estupro e de homicídio. Esses 2 soldados foram condenados lá na auditoria. Esta pena foi confirmada pelo Superior Tribunal Militar, que na época ficava no Rio de Janeiro, porém foi comutada pelo presidente da República. Então eles não foram executados. 10, 15 e até 19 graus abaixo de zero. É um novo inimigo, este desconhecido para o homem do trópico. Mas o fogo continua. Uma companhia estava sob vistas e fogos dos alemães em Monte Castelo, a 18 graus abaixo de zero. Aqueles pelotões não podiam sair do Foxhole para nada, fazia tudo ali. De noite vinha uma patrulha jogando a ração. Pois bem, então, a certa altura, quando vai ser uma unidade, um desses batalhões vai ser substituído por outro, de madrugada, os alemães com metralhadoras perceberam que isso estava para ocorrer e fizeram uma incursão. Essa companhia entrou em pânico e procurou fugir das posições. Mas a coisa foi tão inesperada e tão terrível que o próprio comandante da bateria ficou sem saber o que fazer. E tem um companheiro meu, que era oficial de ligação com ele, amigo dele, colega de turma dele, tirou a 45 e disse: ou você reassume o comando, eu te estouro os miolos. E ele disse: olha, e quando você chega a um ponto de desmoralização, você pode botar um trator em cima, né? Que não adianta nada. O problema é passa além da sua vontade, né? E ele disse: olha, eu não tenho condições. Isso aí motivou ele ser substituído e foi depois restaurada a posição, etc. Mas isso fez que ele fosse julgado e fosse condenado à morte por fuzilamento. E o Getúlio, político que era, disse: se o comandante da FEB não mandou executar, fica difícil para mim a distância. Então ele não foi fuzilado, foi expulso. Houve também outras condenações à pena de morte em primeira instância aqui no Brasil para aqueles que faziam espionagem, que eram, portanto, acusados de traição à pátria. Que era Margarida Richman, que ela foi presa, era brasileira, residindo em Paris, em Alemanha,
E a função dela era fazer propaganda, tinha rádio, como foge o nome da rádio que ela fazia propaganda, dizendo que os brasileiros estavam lá e abandonando as suas famílias, não sei o quê, não havia razão dos brasileiros estarem na guerra, não sei o quê, quando podiam estar em casa, e era toda negativa do pessoal. Que não havia razão de estarem lá, na guerra que não era deles, estavam falecendo, deixando as suas famílias em casa e tudo mais. E ela foi presa, detida, e foi entregue a um tenente da minha turma de aspirantes, que trouxe ela presa, ficou no acampamento, e depois foi levada não sei para onde. Mas ficou 2 dias no meu acampamento e eu a vi. Margarida Richman. Era brasileira e descendente de alemã. A única mulher que teve no acampamento presa. Depois foi indultada, parece, no Rio. Voltou presa e foi indultada. Posso acrescentar que na época da ditadura, um ato de força, um ato institucional, transferiu para a competência da Justiça Militar o julgamento dos crimes considerados de segurança nacional. E nesses crimes de segurança nacional, podia se aplicar uma pena de morte. No Palácio do Planalto, o presidente da República, Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, lê a justificativa do ato institucional número 2, promulgado no dia 27 de outubro de 1965. Além da assinatura do chefe do Estado, o novo documento é assinado pelos ministros militares e pelos titulares da Justiça e das Relações Exteriores. No interesse nacional, poderá decretar a intervenção nos estados e municípios sem as limitações previstas na Constituição. Excluem-se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com este ato institucional. Fica decretado o recesso do Congresso Nacional a partir desta data. A minha condenação à pena de morte ocorreu no final do ano 70. Em outubro de 70, eu era militante de um partido político de extrema esquerda que havia escolhido a luta armada como forma de resistência à ditadura militar. Eu estava com meus 2 companheiros na calçada, parou um jipão, completamente descaracterizado, não tinha nenhuma identificação que fosse da polícia ou de alguma das 3 armas, e dele desceram 4 pessoas e nos pegaram. Aí eles pegaram a minha pasta, que era onde eu guardava a minha arma. Paulo Pontes estava desarmado. E Getúlio Cabral estava armado e começou a trocar tiros com o cabo do exército que tinha ficado do lado de fora. E aí eles me colocaram no banco de trás junto com Paulo Pontes, com a mão direita algemada na mão esquerda dele. Sentaram-se 3 no banco da frente e seguiram para pegar Getúlio Cabral lá na frente, que era o que tinha escapado. Nesse meio tempo, o que estava com minha pasta devolveu para mim. Pegou a pasta, tirou para trás e devolveu. Aí eu peguei a pasta, abri, puxei o revólver. Na hora que ele parou o carro e ia descer para pegar Getúlio Cabral, aí eu atirei. Esse em que eu atirei primeiro morreu. O segundo eu errei o tiro. E o terceiro eu acertei 2 tiros e aí peguei a pena máxima. Eu era menor de 21 anos, eu só tinha 18 quando fui preso. Então, de acordo com o Código de Processo Penal Militar, isso era atenuante. Então ninguém acreditava muito naquilo, né? Acho que só minha mãe que acreditou, que é sério. Minha mãe acreditava piamente que eu ia ser fuzilado. Mas fora ela, eu acho que mais ninguém acreditou. E depois houve uma grande campanha, tanto no país como fora do país, contra a pena de morte. O recurso foi julgado, a apelação foi julgada pelo Superior Tribunal Militar. A pena de morte ela foi reduzida para prisão perpétua, no meu caso. Quando eu saí, eu estava condenado a 14 anos de prisão, dos quais eu tinha cumprido 9. Aí pedi a condicional e eles negaram. Aí eu tive que fugir da penitenciária. Os
subversivos Jorge Medeiros do Vale e o Bom Burguês e Teodomiro dos Santos pediram asilo na nunciatura em Brasília. O governo dá anistia aos presos políticos e aos caçados, banidos e exilados. Fora da anistia, só os terroristas cumprindo pena. O projeto de reforma política do Planalto propõe a volta do habeas corpus, o fim das cassações, o fim do banimento, da pena de morte. Olha, se naquela época a gente já estava impressionado com o número de assassinatos repetidos pela mesma pessoa, então a gente imaginava que era possível uma pena de morte, desde que houvesse apenas com algumas restrições ou condições. Talvez para conquistar até aqueles que eram contra a pena de morte sob esta razão, isto é, a razão de que poderia algum inocente ser executado, então havia a hipótese de que apenas em casos de reincidência é que seria possível a aplicação da pena de morte. A pena de morte é em debate. O relator da Comissão da Soberania, Paulo Bisol, rejeitou a pena máxima, mas alguns constituintes querem ressuscitar o assunto. O líder do PDS, Amaral Neto, é um deles. Ontem, na Comissão da Soberania, ele voltou a pedir a pena de morte para 3 casos. Eu estou pedindo a pena de morte para o crime hediondo, para o sequestro com morte, para o roubo com morte e para o assalto com morte e o estupro com morte. Amaral Neto é o único constituinte que apresentou emenda pedindo a pena máxima. A pena de morte também foi defendida pelo constituinte Farabolini Júnior e contestada por José Genuíno, do PT, Elisânias Maciel, do PDT. Como havia pouca gente favorável, poucos membros da constituinte favoráveis à implantação da pena de morte no Brasil, então a discussão ficou muito restrita, foi muito pequena. Tanto que eu me lembro, eu acho que eram 92 ou 93 votos favoráveis apenas, num contingente de 600 constituintes. Havia um consenso nacional contra a pena de morte, porque a presença das religiões, das igrejas na Constituinte era muito forte. Naquela época, especialmente da Igreja Católica. Portanto, o tema pena de morte foi um tema que simplesmente não foi discutido, não foi debatido, não havia polêmica a respeito. Ficou um ponto, que é a questão da pena de morte no caso de guerra, de conflitos militares. Eu diria que, como era um texto inócuo, porque não é exatamente a geopolítica que envolve o Brasil, então isso ficou de lado. Em 1988, essa questão da pena de morte em caso de guerra foi uma pequena concessão aos militares. Guerra é uma coisa que os militares fazem e que os militares controlam. A Constituição de 1988 diz que ninguém será condenado à pena de morte, exceto nos casos previstos na própria Constituição. Qual é o caso que a Constituição prevê? São os casos previstos no Código Penal Militar para aplicação em tempo de guerra. Então o civil estaria, se estiver em zona militar, perfeitamente. Se ele tiver uma área de retaguarda, não sujeita à jurisdição militar, não é o caso. Se transmitisse, por exemplo, informações ou vendesse informações militares, que não é incomum para o inimigo, essa pessoa, ou este homem, estaria perfeitamente enquadrado no Código Penal Militar e sujeito à pena de morte. E eu sou católico, sou cristão católico, e votei favoravelmente, porque eu representei naquela ocasião já uma ansiedade da população por pôr fim, para colocar um paradeiro a esses crimes permanentes de pessoas que matam 1, 2, 3, 4 e continuam até mesmo livres para continuar matando o quinto. Primeiro, o valor inalienável da vida deve-se ao ser humano inocente. Segundo, como a vida é um valor fundamental de cada pessoa, ela tem não só o direito à vida, mas ela tem o dever de defender a sua vida.
Então, qualquer ação que incida sobre a vida humana do ser inocente não é contrário ao valor do nosso ensinamento da igreja, a pessoa defender-se. E se nessa defesa, legítima defesa, que é um dever ético da pessoa humana, vem em decorrência a morte da pessoa que está sendo agressora, isso não é uma exceção à regra, né? Mas é uma aplicação da regra. Não vejo com bons olhos a manutenção dessa pena de morte, até porque nós não participamos nem de guerra, né? Então, não vejo em que isso é bom para o país. Eu, particularmente, vejo a nível como se diz assim, a nível de projeção para o país, não vejo com bons olhos a manutenção da pena de morte. E ninguém internacionalmente está pensando, no caso do Brasil, no caso, eu diria até do Cone Sul, da América do Sul, Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai, que já viveram uma guerra enorme, que foi a Guerra do Paraguai, nos anos 65 a 70, com milhares de mortes. Ninguém pensa hoje, e que se aplicou a pena de morte, né? Ninguém pensa hoje mais que isso possa acontecer nessa região. Essa região, eu diria que está imune a esse tipo de problema. Por isso que esse dispositivo constitucional, ele está ali, quieto, calado, não acho que ninguém vai levantá-lo. Nessas missões de paz não são consideradas estados de guerra. Então, se alguém no Haiti desertar ou cometer um crime, ele está enquadrado no Código Penal Militar, mas não há a pena de morte nesse caso. A palavra pátria, nesse livro pesado e difícil, que é a Constituição do Brasil, aparece só uma vez, no artigo 124, que é o que trata das Forças Armadas, que devem defender a soberania da pátria. Por isso, a justiça militar existe para preservar dois valores, que são disciplina e hierarquia. E esses valores são muito mais importantes em tempo de guerra do que em tempo de paz, quando também são muito importantes. Eu acho que não prejudica de maneira nenhuma a imagem, a nossa imagem em termos internacionais, mesmo porque a maioria absoluta dos países tem na sua legislação a pena de morte, em casos perfeitamente específicos, não é por qualquer coisa. Seria no caso de guerra. Não contraria a lei de Deus, mas a sua aplicação deve ser muito bem estudada, porque se há algum modo não letal de corrigir uma pessoa, para que ela possa a ser entregada à sociedade, não cometa crimes horrendos que vão contra a pessoa, a família, a sociedade, a igreja é a favor desse outro caminho. Se mudasse o modelo do sistema carcerário, penitenciário, né, eu acho que nós poderíamos recuperar muitas pessoas. E isso seria bom para a própria sociedade. Mas desde que essas pessoas lá dentro estivessem ocupadas, trabalhando, que aí a mente estaria voltada para o progresso, não só do local, como do próprio país. Então, volto a repetir, o sistema que hoje tem não recupera ninguém. É triste dizer isso, mas não recupera ninguém. Acho que a pena de morte, tal como está no Brasil e tal como vem sendo juridicamente e judicialmente considerada no Brasil, é absolutamente compatível com o Estado de Direito e com os direitos humanos. Quanto mais democrático o país, a nação, eu acho que a tendência é acabar com a pena de morte, até porque que teria também a minha concordância, mas essa discussão não tem uma profundidade no Congresso sobre isso, modificar a questão da pena de morte. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil.
Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Eu acho que valia uma campanha nacional para extinguir essa pena de morte fajuta e improvável. E hoje você propor uma mobilização enorme para colocar quórum, para ter 15 sessões, para constituir uma comissão especial, para voltar ao tema, você termina dando destaque a um tema que ninguém nem sabe. Agora tem uma discussão muito séria do ponto de vista jurídico nisso, que é a questão das cláusulas pétreas da Constituição. Né? Então as cláusulas pétreas, elas só podem ser modificadas se houver uma conturbação de tal forma no país que tenha que ser feita novamente uma constituinte originária. Aí pode tudo, pode até restaurar a monarquia. Eu acho que a pena de morte é cláusula pétrea? Não é. Não é, porque pode ser excluída da Constituição. E na ausência, também não é. Né? É pétrea porque não está incluída na Constituição. Não é. Não é cláusula pétrea. Se precisava ser afirmativo. No Brasil, não se executará a pena de morte. Se você incluísse isso no dispositivo de direitos sociais, você construiria uma cláusula pétrea. Mas não existe isso. A pena de morte não é cláusula pétrea em tempo de guerra. É que tem outro dispositivo na Constituição, ainda no artigo 5º, que diz que não haverá pena de morte. Então, esse dispositivo é que é considerado cláusula pétrea, não o que trata da hipótese excepcional de crimes de guerra.